88, o Estado brasileiro ele inicia um processo de redemocratização ou de democratização, e um dos principais desafios do Estado brasileiro é vencer aquilo que Max Weber falou lá atrás, e alguns sociólogos também repetiram aqui no país, que é o patrimonialismo, que é esse sentimento que muitos cidadãos públicos têm de se apropriar do Estado para benefício privado. Sejam setores da sociedade que se apropriam do Estado, ou até corporações públicas que tentam monopolizar setores do Estado como se fosse um patrimônio privado e dele se servem, inclusive impedindo que o próprio Estado avance para manter seus privilégios. Ou seja, o Estado brasileiro, o grande desafio, um dos grandes desafios é vencer o patrimonialismo. E essas corrupções que a gente está assistindo diariamente é um dos aspectos, uma das consequências desse estado de patrimonialismo, se apropriar do bem que é público, porque a res, que é pública, né? A res, a coisa pública, ainda não se consolidou no país. Porque quando a república ela se consolida, né, como um valor para a sociedade, para os políticos, a gente consegue avançar exatamente nessa perspectiva que o Bueno colocou. Então nós precisamos vencer esse desafio. Em 88, o artigo 144, quem lê o artigo 144 vai perceber que aquele texto foi exatamente resultado de disputas políticas, né? Políticas e corporativas. E as guardas civis municipais aparecem timidamente empurrada para o parágrafo 8º, exatamente por intenções políticas, porque decorre dali uma insegurança jurídica e política, inclusive de prerrogativas. Mas mesmo assim, mesmo sem a segurança jurídica devida, e diga-se de passagem também, sem a previsão orçamentária para que os municípios aparelhem adequadamente e valorizem adequadamente seus profissionais, as guardas civis municipais vêm crescendo no país inteiro. De 2014 a 2016, teve um aumento de 17% nos municípios. Cresce a cada dia. Por que cresce? Porque, infelizmente, o Estado brasileiro, ele é um Estado que, o Darcy Ribeiro já falou, é um Estado que é um moinho de gentes. É um Estado que devora o seu próprio cidadão, né? Um cenário de 60 mil homicídios anos, mais 60 e poucos mil vítimas de acidente de trânsito, é um Estado que se transforma num moinho de gente, como o Darcy Ribeiro falou, que não valoriza o seu povo, um povo que está abandonado, largado à própria sorte. O Estado do Rio de Janeiro é a figura máxima de uma decadência do próprio Estado brasileiro. Eu costumo dizer, eu disse recentemente em outra audiência pública, que o Estado do Rio de Janeiro se transformou num Estado paralelo dentro do Estado brasileiro. Um Estado que a criminalidade praticamente tomou conta de todos os seus aspectos. Inclusive, não sou eu que estou falando isso, né? Estou repetindo, falo inclusive de ministro de Estado, que chegou a falar publicamente aquilo que todo mundo já sabia. Obviamente, com as devidas precauções. Então, o Brasil vem sofrendo com a violência e com a criminalidade. Os prefeitos são demandados diariamente, porque as instâncias estaduais e federal são distâncias tanto quanto abstratas do ponto de vista concreto da vida do povo. O povo não consegue chegar no governador ou na Assembleia Legislativa para reivindicar aquilo que precisa, mas o povo consegue chegar na Câmara Municipal, no vereador, consegue chegar no prefeito. E os municípios brasileiros estão abandonados pelos estados. Os estados estão quebrando, estão criando, inclusive, estado de calamidade pública, estado de emergências. Muitos municípios não têm outra solução a não ser criar a sua guarda municipal, a não ser fortalecer as suas guardas civis municipais para fazer o enfrentamento, a prevenção à criminalidade, para garantir minimamente que o seu cidadão usufrua da cidadania. Em 88, a guarda veio. Em 2009, nós passamos 4 dias aqui no Centro de Convenção, aqui de Brasília, discutindo na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Eu acho que alguns dos senhores também participaram. E lá a sociedade discutiu coletivamente, gestores, atores da segurança pública, observadores internacionais. Eu tive o privilégio de participar os 4 dias. E lá foram tirados princípios e diretrizes para uma nova política de segurança pública nacional, os quais nunca foram aplicados. Nunca foram aplicados.
O próprio governo, na época o governo do PT, ficou de chamar a segunda conferência, na época da Dilma, não chamou a segunda conferência. O governo que aí está também nem pauta uma segunda conferência, e a gente não sabe quando que o país terá uma segunda conferência para retomar o que foi aprovado. De concreto, o que aconteceu lá foi a aprovação do princípio da 8ª diretriz, falava o seguinte: as guardas municipais têm que ser regulamentadas. Em 2010, nós participamos aqui, o senhor deve ter acompanhado, e participando da criação da primeira frente parlamentar pró-guardas municipais, que o presidente na época foi o deputado federal Vicentinho. Hoje é o deputado Lincoln Portela, que é o presidente da frente parlamentar pró-guardas municipais. Em 2014, com muito esforço, esse parlamento... E o deputado Nobre coordena a região nordeste da frente parlamentar. Muito bem representado. Em 2014, essa casa, esse Congresso Nacional aprovou o PL 1332, o PLC 39 no Senado, que virou a Lei 13.022, que eu falo sempre, que é a lei, Cabo Sabino, mais moderna que esse Estado brasileiro conseguiu aprovar no âmbito da segurança pública desde 88. É uma lei que ela consegue alinhar o que há de mais desenvolvido. Foram, no mínimo, 13 anos de debate nessa casa. Ela consegue sintetizar o que foi de melhor aprovado na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, alinhado, sem sombra de dúvida, aquilo que já preconiza a ONU, os organismos internacionais. Uma lei muito moderna, que contempla o que há de mais essencial, a segurança do cidadão. Tem lá os princípios, né? A vida, direito da pessoa humana, né? Garantir o exercício da cidadania, os valores republicanos, parceria, proteção sistêmica da população. São princípios que contemplam as nossas intenções. Em muitos municípios brasileiros, muitos prefeitos nem conhecem essa lei ainda. Tem muitos parlamentares que não se esforçam o suficiente para que os prefeitos das suas bases nos estados cumpram esta lei para o bem da população, para a preservação da vida. E eu já tocou aqui, vou caminhar para o encerramento, e a PEC 275, assim que o